queridos, graça e paz. Quero compartilhar hoje sobre os últimos momentos de Jesus antes de sua crucificação. Quero falar sobre o momento da última ceia. Porém, antes de adentrarmos neste ambiente tão especial, quero deixar o seu significado mais profundo. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele declarou o seguinte: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. A ceia é um momento de grande alegria e gratidão, pois não tem como anunciar a morte de Cristo sem anunciar sua ressurreição. Ao mesmo tempo que ela simboliza um memorial da morte de Jesus, ela traz consigo a celebração de que ele vive, ele reina e um dia voltará. O Evangelho de Lucas, nós vemos ali que durante a refeição no cenáculo, Jesus ele tomou o pão e, partindo aquele pão, ele compartilhou com os discípulos dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, verso 19. Após aquela refeição, ele toma então o cálice de vinho e ele dá aos seus discípulos dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, versículo 20. Ambos os atos de Jesus revelam a visão dele com relação à sua própria morte. O que para os discípulos naquele exato momento era apenas pão e vinho, na sexta-feira, aquele pão e vinho ganhariam outro significado. Eles tomariam seus significados reais. Eles iriam se historificar com a morte de Jesus. É na ceia que Jesus nos revela que o cálice derramado representa a nova aliança, o Novo Testamento. A ceia é o momento em que paramos para reconsiderar o que Jesus fez por nós e confirmar nosso compromisso com ele. Este momento é tão importante que algumas igrejas celebram todos os domingos. Outras, por sua vez, a celebram uma vez ao mês. Nós, por exemplo, celebramos no nosso segundo domingo. Por isto, vale relembrar alguns princípios que eu considero de suma importância. E você precisa prestar muita atenção agora. Pois tudo aquilo, queridos, que repetimos ou que se torna habitual na nossa vida, pode também se tornar mecânico, ritualístico e trivial, quando não relevamos o seu real valor e a seriedade do momento. Podemos incorrer naquilo que Paulo admoesta à igreja, aos Coríntios, quando ele diz, vamos continuar a leitura do texto. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, dos versos de 27 a 28. Em suma, a Santa Ceia não é fruto de uma trivialidade ou de um mero simbolismo. Nela encontramos o coração de nossa caminhada e fé cristã. Jesus transformou aquele momento que poderia ser apenas mais uma refeição no momento mais sagrado de todos. Foi ele mesmo que disse: não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Lucas capítulo 22, verso 16. Essa fala de Jesus ela é linda, pois nela vemos que os momentos saem da trivialidade, deixam de ser ordinários e se transformam em momentos especiais pelo valor que nós damos a ele. Em segundo lugar, a Santa Ceia é uma ordenança de Cristo à sua igreja. Ela é a lembrança de que o corpo de Cristo fora moído por nossas pisaduras, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ceia é a celebração genuína de que por meio de suas pisaduras, eu e você, nós somos sarados. Finalmente, em terceiro lugar, a Santa Ceia é um emblema profético. Naquele momento sagrado e sublime, Jesus nos revelou que ele voltaria. E ele vai voltar.
Dentro deste epicentro de glória, aprendemos com Jesus o sentido prático da ceia na nossa vida, o sentido prático. Quando lemos Mateus, no capítulo 26, dos versos de 26 a 30, o Senhor Jesus ele nos ensina que a ceia é um momento relacional de comunhão e partilha. Jesus desejou que os seus discípulos entendessem como era preciosa a companhia deles. Aqui nós vemos que a questão de Deus com seus apóstolos, de Jesus com seus discípulos, de Deus com seus filhos, não é uma questão técnica, não é uma questão organicamente institucional, mas sim uma questão relacional. Naquele momento reservado aos 12, pela qual nos é concedida a honra de sermos coparticipantes através da ótica dos evangelhos, aprendemos com Jesus que a ceia deve ser um momento de ação de graças e não um momento de lamento, não um momento de luto. Por que não? Porque o Cristo que eu e você servimos, ele está vivo e cumpriu sua missão de libertador. É por meio de seu sacrifício que somos tirados da escravidão, que somos libertos, que somos salvos. A ceia é um momento de renovo, onde declaramos de forma pública a aliança que temos com Cristo em sua morte e ressurreição, por meio do batismo. A ceia é um momento para relembrarmos que o Cristo que professamos e servimos voltará em breve. E esta é a esperança que temos. O autor de Hebreus declarou algo maravilhoso que vale a pena registrar nessa mensagem. Ele disse o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus capítulo 9, dos versos de 27 a 28. A ceia é um momento de encorajamento, onde saímos para vencer o mundo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando eles terminaram a ceia, Mateus registra que eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 26, verso 30. O Monte das Oliveiras é o lugar de onde brota uma nova esperança em Cristo Jesus. No Getsêmani, aprendemos com Jesus sobre humilhação, sobre intensidade, sobre perseverança, sobre oração, sobre vigilância. É da dor dos vários Getsêmanes que enfrentamos na vida que brota dos lábios de Jesus força, encorajamento, fé e esperança, onde ele mesmo declara que neste mundo nós teríamos muitas aflições. Contudo, precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Eu quero fechar esta reflexão te encorajando com essa declaração linda do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amado irmão, que Deus te abençoe poderosamente. Inscreva-se no nosso canal. Uma feliz Páscoa em Cristo Jesus. E até o próximo.